né? Se de fato houver a paralisação, tiver greve, parar os caminhões e tal, você já sabe, mercadinho, farmacinha, todo mundo ficar preparado, né? Você já sabe disso aí, tá todo mundo safo. Então vamos caminhar, vamos para frente, que atrás vem gente. Amém? Vamos embora, vamos ver as notícias, vamos se informar. Eu quero trazer notícia para você. Vem comigo aí, Gabriel. Vamos embora aí, meu povo. Dá uma olhada. Política, CNN. Condenado no STF, Ramagem diz que tem anuência. Anuência quer dizer que os Estados Unidos sabem, ou talvez até, segundo nós ouvimos, chamaram o Ramagem para ir para os Estados Unidos. Você sabe que o Ramagem era chefe da Agência Nacional de Informação, você sabe disso, no momento da eleição de 2022, né, quando os Estados Unidos estão acusando a CIA e o governo Biden de terem interferido na eleição, e nesse tempo o Ramagem era chefe do Serviço de Inteligência Brasileiro, você não esqueça disso aí. E dizem que ele foi para os Estados Unidos com pilhas de documentos, é o que estão falando aí, com pilhas de documentos, e que ele tem tudo que foi feito, enfim, foi levar para os Estados Unidos, e que esse troço aí tá todo mundo se cagando de medo, porque ninguém prestou atenção no Ramagem, o Ramagem saiu fora com a anuência, né, e com a responsabilidade dos Estados Unidos, e que ele está reunido com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para apresentar todas as provas que a Agência Nacional de Informação do Brasil tinha naquele momento do Ramagem, que ele recolheu tudo isso, sabe de todo mundo que cooperou com a CIA e com os Estados Unidos, né? Sabe de todo mundo que recebeu dinheiro, eles têm toda essa informação, e isso foi levado para os Estados Unidos, e dizem que em muito pouco tempo vai virar uma bomba atômica aí no meio da nossa nação. É esperar pra gente ver, isso aí são só conversas aí, né? Vamos mais pra frente, Diário 360, Planalto em alerta máximo, ida de Ramagem para os Estados Unidos, ameaça, olha aí, ó, tá no jornal que eu tô falando pra você, ó, ameaça expor segredos estratégicos da ABIN e da Inteligência Nacional, tá? Vambora, Gabinete da Direita, Ramagem explica como começou a perseguição a ele e revela que o plano, como diretor da Polícia Federal, seria armar a população civil, investigar o caso Adélio Bispo, não prender Daniel Silveira e barrar as decisões ilegais do STF. O Ramagem disse isso aí numa entrevista, tá? Vambora, Braddock, celular do dono do Banco Master apreendido pela Polícia Federal é bomba relógio. Escute isso aqui, ó. Apreendido pela Polícia Federal, celular de Daniel Vorcaro assombra a política em Brasília. Caciques do governo Lula e da oposição tinham notórias relações com o dono do Banco Master. Eu vou contar uma coisa para você, eu quero que você preste atenção. Pode subir aí, ó. Tá uma conversa de um valor aí, 77 milhões, presta atenção, que alguém recebeu, 77 milhões, e que estão dizendo aí que era para essa pessoa que recebeu, ok? Aliás, são duas pessoas, um homem e uma mulher, é o que estão falando aí, ok? Que era para ter explodido isso no sábado, certo? E que segura daqui, mas que não vão conseguir segurar mais, ok? 77 milhões que foram desviados desse banco. Estão dizendo que está no celular aí. São mensagens que já vazou, já está na imprensa, vai explodir isso aí, né? Que sai essa semana. E quando esse troço explodir, não vai sobrar pedra sobre pedra. Presta atenção aí, tá? Presta atenção. Isso já tá com a Polícia Federal, os caras já sabem. É um valor aí, diz que é 77 milhões o valor, tá? Que é um troço aí muito, muito, muito interessante e que estão tentando esconder isso, mas que não vão conseguir, é a conversa que tá aí, tá? Vamos embora aí, vem pra olha aí, ó. O celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, virou o item mais temido de Brasília. A apreensão pela Polícia Federal não é só parte de uma investigação financeira, é um terremoto político envolvendo governo, centrão e operadores do poder. Vorcaro mantinha contato com políticos de todas as áreas, ministros, senadores, deputados lobistas e intermediários. Agora, a pergunta ecoa pelos corredores do poder. Será que eu estou lá? Escute isso aí. O rombo bilionário já é grave, mas o verdadeiro medo está nas mensagens que estavam no telefone do cara, inclusive áudios. Agora,
O verdadeiro medo está nas mensagens, prints e conversas salvas no aparelho. Favores que foram feitos para políticos, pressões que foram feitas sobre o banqueiro para ele dar dinheiro para pessoas, articulações eleitorais, acordos, interferências e negociações nada republicanas podem vir à tona e acabar com a política do Brasil, mostrando que a política brasileira, que o Estado brasileiro é o Estado mais corrupto do mundo. Essa é a frase, tá? Essa é a frase, ó. Nos bastidores, o clima é de pânico. Isso tá no jornal, gente. Quem vai ser exposto? Quem corre para silenciar? Quem teme ser revelado? Esse telefone pode implodir alianças e escancarar a mecânica real do poder no Brasil, tá? Dizem que é uma conversa incrível, tá? Incrível essa conversa aí. Eu não sei o que é, mas já tem muita gente falando e muito jornal, e eu já posso aí, então, né? Já posso então tá conjecturando a respeito, né? Esse Diário 360, advogado da farra do INSS orientou prefeituras a investir no Banco Master antes da quebra. Esse cara aí, esse advogado aí, tá? Ó, advogado Célio Galvão, apontado como um dos operadores centrais na chamada farra do INSS, recomendou que institutos de previdência municipal aplicassem recursos em fundos do Banco Master, o banco que acabou liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central na semana passada. Galvão é sócio da consultora Crédito e Mercado, contratada por regimes próprios de previdência em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Pelo menos 3 municípios, Araras, São Roque e Santa Rita do Oeste, seguiram a orientação e destinaram milhões de reais ao banco controlado por Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero sob suspeita de fraudes milionárias. Os investimentos foram feitos mesmo após alertas do Ministério Público de Contas sobre elevados riscos reputacionais do Banco Master. Como os aportes não contam com garantia da FGC, prefeituras e servidoras correm o risco, já perderam mais de 2 bilhões de reais, valor que comprometeria o pagamento futuro de aposentadorias paralelamente. O COAF identificou que esse advogado, Galvão, recebeu cerca de 4 milhões de uma associação investigada na farra do INSS, como a Unibap e a Bemprev, para intermediar acordos com o Instituto Previdenciário. Esquema que já resultou na demissão do ex-diretor do INSS, André Fidelis, e na prisão de lobistas e banqueiros, tá? Isso aí é uma merda gigantesca. Um monte de gente ganhou dinheiro para aconselhar as prefeituras a investir o seu dinheiro nesse banco. Muito dinheiro. E os depósitos acima de 250 mil reais estão perdidos. Não vai recuperar mais. Tá? Perdeu, irmão. Acabou, perdeu. Então as pessoas não sabem ainda a dimensão dessa fraude. Dizem que passa de 80 bilhões. E a pergunta que não quer calar é: aonde foi esse dinheiro? Porque se os caras depositaram o dinheiro e agora o dinheiro não está lá, é porque alguém pegou, né? Alguém pegou. Entendeu? Então a questão é: quem ganhou todo esse dinheiro? Quem enriqueceu com isso? Quais políticos? Quais funcionários públicos? Quais funcionários do governo? Eles existem? Quem eles são? Para onde esse dinheiro foi? Né? Na conta de quem? Mais de 80 bilhões, irmão. Tá? Mais de 80 bilhões sumiu do Banco Master. Ok? Sumiu. Quem tinha investimento maior que 250 mil não vai receber. Tá? Não vai receber. Braddock Show. Malafaia acusa ministro Moraes de prender Bolsonaro para abafar escândalo do Banco Master. É quem está falando o pastor Silas Malafaia. Marcelo Suave, urgente. Médicos de Bolsonaro. Escuta isso aqui que eu vou falar para você agora, é muito grave isso aqui. Presta atenção.
assina um documento protocolado pela defesa de Bolsonaro, dizendo que outra médica, que não os médicos do Bolsonaro, receitaram um remédio a ele sem permissão da equipe. E que este remédio fez o presidente ter um surto psicótico diário 360 e ele poderia ter morrido com esse remédio. Preste atenção. Ele poderia ter morrido com esse remédio. Então, os médicos estão dizendo que ele foi administrado de propósito. Escute isso aqui, irmão. Tá? Escute, ó. Aqui, médica prescreve pregabalina a Bolsonaro sem avisar. Deixa um pouquinho, Thiago, Gabriel, ainda a de trás. Essa aqui, deixa essa aqui lá ainda. Isso. Sem avisar a equipe principal e provoca uma crise que leva à prisão preventiva. Dizem que o presidente Bolsonaro ficou alucinado, começou a bater com a cabeça na parede e fuçou na tornozeleira eletrônica porque ele achava que tinha uma aranha na perna dele, que era a tornozeleira eletrônica, por causa desse remédio, que então gerou a ação de prendê-lo, porque ele estava tentando violar, certo? Porque ele estava tentando violar a tornozeleira eletrônica. Essa é a conversa. E já apareceu isso aí, tá? O Bolsonaro não está comendo nada que a Polícia Federal está oferecendo na cadeia, porque ele diz que está com medo de ser envenenado. Escute, isso aqui é muito grave isso. Tá? Isso aqui está no jornal. Tá? Dá uma olhada no Pleno News aqui, ó. Na prisão, Bolsonaro evita comer refeições oferecidas pela Polícia Federal. Porque a médica que deu o remédio para ele era uma médica, se não da Polícia Federal, que tinha anuência da Polícia Federal. Porque ela não ia entrar lá sozinha e dar um remédio no presidente Bolsonaro. Certo? Vamos ler aqui direitinho, presta atenção, eu só tô lendo o jornal, não vou dar minha opinião, porque senão eu vou preso, porque se eu der minha opinião eu vou preso, então eu não tô dando minha opinião, eu só estou lendo o jornal, tá? Então o Diário 360 diz assim, ó, presta atenção, a endocrinologista Maria Graziotin Pasolini, médica que prescreveu a pregabalina ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com o intuito de otimizar o tratamento de soluços persistentes decorrentes de sequelas da facada sofrida em 2018, agiu sem conhecimento ou consentimento da equipe principal de saúde que os acompanha desde abril de 2025, composta pelo cirurgião Cláudio Birolini e o cardiologista Leandro Ekenik, conforme boletim médico divulgado no sábado 22. Essa prescrição não coordenada resultou em interações medicamentosas graves, incluindo com clorpromazina e gabapentina, levando a um quadro de hiponatremia, confusão mental e alucinação na noite de sexta-feira. Preste atenção. O que contribuiu para o episódio de manipulação inadvertida da tornozeleira eletrônica e, consequentemente, a decretação da prisão preventiva pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Pasolini, que também prescreveu sertralina sem comunicação aos colegas, visitou Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília no sábado, onde o medicamento foi suspenso pela equipe principal para estabilizá-lo clinicamente, destacando os riscos éticos de prescrições isoladas em pacientes com comorbidades complexas. Ok? Vamos mais para frente, tem mais aí, ó. Médica é apontada como responsável por remédio que teria causado alucinações em Bolsonaro. Vamos continuar aí, Gabriel. Tem mais, ó. Em boletim, os médicos Cláudio Birolini e Leandro Ekenik afirmaram que o quadro de confusão mental ocorreu possivelmente pela pregabalina receitada por outra profissional sem conhecimento da equipe. O medicamento foi imediatamente suspenso após a suspeita de interação com outras medicações já utilizadas por Bolsonaro. Os efeitos colaterais dessa combinação podem incluir desorientação, mudança de estado mental e alucinações, um risco conhecido quando há interação medicamentosa inadequada. Ok? Ok? Gazeta do Povo. Dino sugere que vigília para Bolsonaro poderia repetir condutas de 8 de janeiro. O ministro Dino está dizendo que ações religiosas podem ser ações de desordem. Ministro, não são.
Não são. O povo cristão não faz desordem. Quem faz desordem são os desordeiros, né? Não o povo cristão. Então, o senhor não deveria, ou não poderia, pelo menos, né? Quando o senhor diz que o senhor sugere, pode. Ninguém vai fazer isso, porque o povo que ora, né? O povo da igreja que vai lá para orar não faz desordem. Aliás, quem fez desordem foi um cara evangélico da esquerda que foi lá e fez confusão. Só. Fora isso, não teve confusão nenhuma, foi só oração. Pleno News. Zanin vota e STF forma maioria para manter Bolsonaro preso. Metrópolis. PSOL protocola notícia crime contra Flávio por incitação ao crime. Por quê? Porque o Flávio chamou o povo para orar. Para o pessoal orar agora é crime também, né? É crime também chamar o povo para fazer oração, agora é crime, né? Fake news. Escute essa notícia aqui, ó. Moradores pedem fim de mentiras sobre condomínio de Bolsonaro. Tá no Diário do Poder. Enfim, o Metrópolis desceu do muro, né? Hein, Metrópolis? Enfim, né? Metrópolis, Diário do Poder estão descendo do muro, né? Moradores do condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro reagem a diversas notícias com falsos relatos de incômodo, que os vizinhos estavam incomodados com o presidente Bolsonaro. Isso é mentira, tá? E são os vizinhos que estão falando, certo? Ou mesmo de caos envolvendo a presença do político na comunidade, produzidos por alguns ativistas de esquerda que vivem no local por meio de um grupo na internet. Isso é uma mentirada da esquerda, tá? Agora dá uma olhada aí, o General Mourão, esse artigo é da revista Sociedade Militar. Mourão se manifesta em apoio a Jair Bolsonaro, mas é muito criticado nas redes sociais. Mensagens como "tu é culpado e cúmplice" para o General Mourão e outras do tipo "você traiu Bolsonaro". Mourão, com a boca fechada, é um poeta, né? Vambora. Já, Gabriel? Vamos lá. Deixa eu trazer para você hoje, vamos dar uma esfriada aqui, eu quero trazer para você hoje a Alobela e eu quero mostrar para você aqui a fotografia, né, de uma pessoa que está utilizando as nossas gomas para o cabelo. Você que está com queda de cabelo, que está com dificuldade nos seus cabelos, né, o teu cabelo está fraco, quebradiço, as nossas gomas para os seus cabelos, ela vai transformar a saúde dos seus cabelos e do seu couro cabeludo. Ela tem ativos como biotina, silício orgânico, vitamina B5, B6, selênio, né? Ela ajuda na prevenção de queda de cabelo, estimula o fortalecimento e crescimento dos fios mais fortes e volumosos, brilho natural e evita a quebra dos fios. Cabelo fica mais resistente às agressões do dia a dia, vai melhorar a elasticidade dos fios, retarda o aparecimento dos fios brancos e ela é uma gominha deliciosa de sabor uva. E tem promoção? Tem sim, senhor. Veja isso. Na compra de 3 potes de gominhas para os cabelos, eu vou dar para você 3 vidros de tônico capilar e mais um creme para as mãos da pastora Shirley. Eu vou te dar de presente. Você vai fazer o tratamento completo. Cada potinho de goma, que dura 30 dias, vai acompanhar um tônico capilar que você também vai usar todos os dias e ele vai durar mais ou menos 30 dias para você fazer o tratamento completo. Em 90 dias você vai ter uma regeneração extraordinária dos seus cabelos e ainda vai ficar com a tua mão suave como a pele de um bebê. 0800 703 0210, 0800 703 0210 e no 11 91 748 1312. Eu vou parcelar para você. No boleto bancário, eu vou parcelar para você no seu cartão de crédito através do 0800, tá? E você pode também comprar no Pix. Aproveite, promoção extraordinária de Black Friday, tá? Legal? Quero mandar um abraço aí pro Sérgio Siman Lacerda de Aracaju, tá? Que é o esposo aí da irmã que mandou a foto. Essa foto é de um patriota que tá aqui conosco fazendo o tratamento para o seu cabelo. Tá legal? Semana Black Friday, né? Então você vai comprar 3 potes, vai ganhar 3 tônico capilar e mais um creminho para suas mãos, exclusivo da Alobela hoje para você. Vambora, meu querido, vambora, urgente. Escrevi.com. Globo comete crime em filmagem clandestina? É uma pergunta. Globo usa drone para filmar Bolsonaro e Nicolas Ferreira dentro de ambiente privado,
sem autorização, violando intimidade e podendo configurar crime de invasão de privacidade. Depois, ainda, tentam vender a narrativa de descumprimento judicial, sendo que nunca houve comunicação oficial proibindo o celular. A emissora invade, grava, expõe e finge que a ilegalidade é do outro lado. A Globo é patética. Vambora. Jornal O Globo. Bolsonaro culpa o uso de remédios por violação da tornozeleira eletrônica. Ela já está comprovado aí, né? Vambora, Gabriel. Maria Góes, polêmica. Depois de muitas comemorações pós-prisão do presidente Bolsonaro, muitos petistas iniciarão a semana desempregados. Há um movimento fortíssimo no Brasil inteiro dos patriotas para que todo canhoto esquerdista que comemorou, que fez vídeo nas suas redes sociais comemorando a prisão do Bolsonaro, se ele trabalha numa empresa de gente de direita, ele foi demitido hoje. Dizem que houve demissões em massa, né? E que muitas empresas estão checando todas as redes sociais dos seus funcionários para ver se eles estavam aí comemorando a prisão do presidente Bolsonaro. E muitos, segundo essa reportagem aí dessa moça, né, da Folha do Estado Oficial, né, começaram a semana demitidos, tá? Demitidos. É isso aí mesmo, tá? A Renata também diz aqui, ó, na página Siga Manaus, né, de Manaus, essa página, que há um movimento lá, né, há um movimento de caminhoneiros entrando em greve em Manaus, tá? Lá no Amazonas também, essa notícia é de hoje de manhã, tá? De News Urgente. Olha aí, ó, Metrópolis, em Vitória de Tarcísio, TCE, Tribunal de Contas do Estado, libera escola cívico-militar em São Paulo, tá? Já era. G1, granizo com pedras do tamanho de ovos atinge o Paraná e faz furos em telhados. No Rio Grande do Sul também, tá? Vambora aí. Mas não vamos tirar isso aí, tá? Vamos tirar. Melhor tirar. Melhor deixa pra lá. Space e Liberdade, olha aí, ó. Trump apoia a proposta que proíbe cidadãos nascidos no exterior de ocuparem qualquer cargo eletivo nos Estados Unidos. Se fosse feito antes, teria evitado que Obama fosse presidente, né? Vambora aí, ó. Jovem Pan News. Embaixada dos Estados Unidos diz que decisão de ministro Moraes expõe o STF à vergonha. Escrevi.com, uma declaração também da embaixada, deixa na sequência. Wall Street Journal diz que Moraes age como ditador e acusou o STF de ter promovido um golpe de Estado no Brasil. O Wall Street Journal acusou o ministro Moraes de autoritarismo e afirmou que o STF promoveu um golpe de Estado, citando censura, prisões, controle de instituições e paralelos com a Venezuela, reacendendo o debate sobre a democracia brasileira. Embaixada, olha a nota oficial da Embaixada Americana no Brasil, tá no X, tá? O juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para seu poder, diz a Embaixada Americana em nota ontem, tá? Domingo. Vambora? Deixa eu trazer para você os ventos agora. Agora são os nossos ventos e as nossas cartas. Lembrando você que todos os ventos e cartas do desdobramento, eles são de ficção, né? Lembrando você que eles são de ficção e que eles não traduzem a realidade de pessoas, entidades ou fatos, tá ok?